Vamos, então, falar sobre as Ilhas Galápagos. Às vezes a gente fala de Galápagos, as pessoas não têm ideia onde fica. Cadê o laser? Está aqui. Essa pontinha... Onde que está um negocinho de apertar o... Aqui. Isso. É esse arquipélago que fica aqui a mais ou menos 1.000 quilômetros do continente. Tá? Então, para vir para Galápagos, o que eu sugiro, especialmente você é um biólogo, eu sempre falo que as Ilhas Galápagos é a meca da biologia, então todo biólogo precisa ir lá pelo menos uma vez na vida, só que é um pouco caro, então já comece a fazer essa poupança, porque é tudo em dólar, então, mas vale muito a pena. Então, você deve vir para Quito ou para Guayaquil, então são duas cidades que é aqui do Equador, e pegar um voo direto para as Ilhas Galápagos, para o aeroporto de Baltra, porque só se chega ali de avião, tá bom? Não se chega ali de barco, nem nada. Então, e no fim de 2019, eu recebi um convite para encarar esse desafio de ser diretora do museu, que foi inaugurado nas Ilhas Galápagos. O museu também tem a temática do design inteligente. Então, a gente tem metade do museu só com exposições falando do design na natureza. Né? Então, falando da sequência de Fibonacci, das formas geométricas da natureza, do ajuste fino, da informação contida no DNA, enfim. Então, foi um prazer muito grande e as experiências que eu tive lá também foi muito interessante, conversando com pessoas do mundo inteiro, com turistas que iam lá. Muitos entravam lá no museu, não sabiam o que tinha ali na exposição, e, quando saíam, ficavam maravilhados, porque nunca tinham entrado num lugar que falava de ciência, mas também falava de um designer. Então, foi muito interessante. Tá, vou passar aqui. Vamos lá. Darwin. Por que Galápagos é importante? Simplesmente porque Darwin passou por lá. Se ele não tivesse passado, talvez seria só mais uma das colônias dos britânicos e dos espanhóis lá na época das grandes navegações. Mas o que acontece é que lá no século XIX, então, Charles Darwin, a bordo do Beagle, passou por lá, ficou cerca de 2 meses no arquipélago, e ele fez observações muito importantes, ao contrário do que muita gente pensa. Não foi lá que ele teve a ideia da teoria da evolução e descobriu a seleção natural. Essa é uma ideia que já existia antes, era uma ideia que ele já estava lendo sobre. A diferença foi que Darwin sistematizou esse conhecimento e propôs um mecanismo, deu nome. Né? Mas o que acontece é que, quando ele passou por aqui, ele veio nas ilhas de São Cristóbal, Santiago, Isabela e Floriana. Eu morei nessa ilha aqui, Santa Cruz, na cidade de Porto Ayora. E aí, a principal coisa que ele observou foram os animais que, apesar de serem muito semelhantes, ainda assim eram muito diferentes, especialmente em relação à localização das ilhas. E um desses animais que ele viu foi o tentilhão, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, que é um pardalzinho pequenininho, mas que tem umas coisas bem interessantes. Vamos lá, eu quero mostrar um pouco das Ilhas Galápagos para vocês. Esse é um pouquinho da paisagem das ilhas. Não é uma ilha tropical, ao contrário do que as pessoas podem ter aí no imaginário de uma ilha no Oceano Pacífico. É uma ilha que tem origem vulcânica, é bem árido, as paisagens são assim, cheio de pedras negras, apesar de ter um mar maravilhoso e muito bonito. Mas veja que as plantas, elas são bem secas, especialmente no segundo semestre do ano, né? As folhas caem, tem muitos cactos e tem muita paisagem vulcânica. Ainda tem vulcão que está em atividade ali. E ali, nessa foto, é a caldeira do vulcão Serra Negra, que eu tive a oportunidade de poder visitar 2 vezes, e foi um passeio muito legal. Esse aqui é um outro vulcão, Tico também. Percebe que não tem nada. O que tem aqui, depois de uma erupção que teve há 30, 40 anos atrás, são os líquens que tem nas rochas, mas ainda não deu tempo de crescer muita coisa. Então, quando você chega em Galápagos, essa é a paisagem que você vai ver aqui. O mar, uma vegetação bem rasteira, e depois só pedra negra e muita aridez. E aqui a gente começa a ver a biodiversidade de Galápagos, que não tem um grande número de espécies,
mas tem uma quantidade de endemismo muito grande. A porcentagem de espécies endêmicas é muito alta em relação a outras regiões. O que é uma espécie endêmica? Uma espécie endêmica é uma espécie que existe naquele local e não existe nenhum outro. Exemplos são as iguanas, né? As iguanas marinhas, que são essas que estão aqui em cima, são o único lagarto do mundo que se alimenta de algas. Não existe nenhum lugar do mundo outro lagarto que vai para a praia, mergulha para se alimentar das algas que estão nas rochas no fundo do mar. Depois a gente tem aqui as iguanas terrestres, tá? São iguanas que vivem ali perto da praia, mas não entram na água. Se alimentam de folhas, dos frutos, dos cactos. Tem aqui a iguana marinha, e veja que interessante, é a mesma espécie dessa aqui, mas como está em outra ilha, aqui está na ilha de Porto Ayora, aqui é a praia de Tortuga Bay, mas como aqui está na ilha de Espanhola, por causa da diferença das algas que tem nessas ilhas aqui, ela tem uma cor diferente, por causa do tipo de alimentação. Essa iguana aqui é muito interessante, por quê? Porque ela é de uma ilha chamada Plaza Sur, e ela é uma híbrida dessas duas. E ela acontece só nessa região, e tem cerca aí de 7 a 8 exemplares. Não consegue se reproduzir, é estéril, né? Mas é um fenômeno interessante. Essas fotos aí foram todos eu que tirei, porque eu tive a oportunidade de passear bastante lá e enfim, investir numa câmera boa para tirar umas fotos para trazer de lembrança, né? Mas realmente é muito interessante de ver, são animais bem interessantes. Tem gente que tem medo, tem gente que tem nojo, mas elas não avançam, elas ficam ali no cantinho delas, até fogem da gente, é bem interessante. Tá? Depois, a gente tem aqui, para mim, os animais que são mais bonitos, que são os piqueiros. São aves, né? Então, a gente tem aqui no Brasil, eles são chamados de albatrozes. Tem aqui o piqueiro de Nazca, percebe que a pigmentação da pata dele não tem nenhuma, né? Mas a gente tem o de patas azuis e o de patas vermelhas. Por que essa diferença? Por causa do tipo de alimentação. Eles comem ali uns crustáceozinhos, uns peixezinhos que têm um carotenoide e vai dar essa cor para a pata. Ele nasce com a pata assim, mas ao longo da vida esses carotenoides vão se acumulando e a pata vai ficando coloridinha. A mesma coisa com esse aqui, é uma diversidade bem interessante lá nas ilhas. Esse azulzinho, para mim, era o meu preferido lá. Tem também as famosas tartarugas das Ilhas Galápagos, as gigantes, né? Inclusive Darwin levou uma delas para a Inglaterra. Não só ele, mas quando os piratas, os navegadores passavam por lá, levavam esses animais porque eles são bem resilientes. Elas podem ficar até 1 ano sem beber água e sem comer nada, o que é muito vantajoso e porque você pode colocar ele no barco, deixar ali quantos meses enquanto você está viajando e depois pode se alimentar de carne fresca, né? Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual essas tartarugas, algumas espécies foram extintas, porque elas acabavam servindo de alimento para as pessoas que passavam por lá. Mas uma coisa interessante que eu queria notar aqui com vocês é a diferença do casco, né? E por que essa diferença do casco? Se a gente for analisar o lugar onde essas tartarugas vivem, essa diferença é muito importante. Essa tartaruga que tem o casco tipo domo vive em regiões mais úmidas, em que as plantas não são tão altas e tem uma abundância maior de plantas. Então, ela não precisa ficar erguendo muito o pescoço, porque a planta está pertinho dela. Já essa aqui vive em regiões mais perto da praia, mais secas, em que as plantas são mais altas. Então, ela precisa erguer mais esse pescoço, e aí ela tem essa acomodação do casco. É uma adaptação para que ela possa, aí, uma das coisas, se alimentar melhor, né? Outro tipo de animal interessante são esses aqui. Esses aí são os pinguins de Galápagos. É a menor espécie de pinguim que está localizado mais ao norte, no Equador.
E eles ficam ali numa região da Ilha Isabela, são muito bonitinhos. Esse aqui é um filhote, justamente porque ele tem esse risquinho na cabeça, então a gente consegue identificar que ele é um filhotezinho. E são animais muito rápidos. Esse aí eu tirei uma foto quando eu estava fazendo um snorkel, eu estava com a GoPro, de repente ele apareceu, e aí eu comecei a seguir ele, depois eu consegui pegar um frame da câmera e consegui tirar essa foto, que está em todas as nuvens que existem, porque eu não quero perder essa foto nunca, que já aconteceu comigo algumas vezes, de perder arquivos, mas enfim. São animais lindos, muito interessantes, e, finalmente, aqui para eu terminar essa contextualização de Galápagos, tem aqui essas aves, né? Então, a gente tem aqui os flamingos, lá também tem uma espécie endêmica de flamingos, tem o albatroz, ele é uma espécie que passa a maior parte do ano no Peru, mas ele vai para Galápagos lá no mês de abril para se reproduzir, ele tem seus filhotes ali, depois volta. Tá? Tem aqui, essa foto também foi muito legal, é uma gaivota de lava, que eles chamam, e aí deu a sorte que eu consegui pegar bem o momento que ela regurgitou uma lulinha para alimentar o seu filhotinho que estava ali. Bem interessante de ver essas relações, essas coisas que acontecem na natureza, né? E, finalmente, a fragata, que é um animal símbolo de Galápagos também, né, que está aqui embaixo. Ela tem essa bolsa, que é chamada de saco gular, vermelho, e só os machos têm esse saco gular. E aí, quando eles querem se reproduzir, eles vão para uma ilha chamada Ilha Seymour, e eles enchem esse saco gular para o quê? Para atrair as fêmeas. Depois que eles se reproduzem, o saco gular murcha, e aí ele nunca mais enche novamente, né? Então, é uma característica interessante dessa ave, né? Então, tem que acertar da primeira vez, né? Mas aí, eu trouxe para vocês essa citação aqui que o Darwin colocou no livro dele, A Viagem do Beagle, né, que foi um livro que ele publicou logo depois que ele chegou, e ele fala a respeito das ilhas. Ele diz o seguinte: considerando o pequeno tamanho das ilhas, nos sentimos mais surpreendidos com o número dos seus seres aborígenes, o que é a palavra que era usada na época para seres mais primitivos, na visão dele, né, em sua área confinada. Com o período geológico recente, o Oceano Inquebrável foi aqui dividido. Consequentemente, ambos no espaço e tempo, parece que somos trazidos de alguma forma para aquele grande fato, aquele mistério dos mistérios, a primeira aparição de novos seres nessa Terra. Por quê? Porque Galápagos, na visão de Darwin, era um lugar, como ele diz aqui, em que era como se você pudesse voltar até o momento em que essas espécies surgiram, porque eram espécies recentes que viviam num lugar que teria surgido recentemente pelos padrões da coluna geológica dos milhões de anos, né? Então, os tentilhões, que eu vou falar agora para vocês, estima-se que eles tenham surgido há cerca de 2 milhões de anos atrás, o que é bem recente se a gente for pensar nas centenas de milhões de anos, que são considerados aí para o surgimento da vida e a diversidade das espécies. Então, em Galápagos, considera-se que existem cerca de 15 espécies de tentilhões, apesar de que, no final, isso vai ficar meio duvidoso, porque existe um probleminha nisso aí. Mas, enfim, vamos chegar lá. Esses aqui, a gente tem o large, que é o bico maior, né? Esse aqui é o médio. Eles são bem pequenininhos, têm assim 10 centímetros, ficam em cima da gente, da comida, estão em todo lugar por lá, não é difícil de vê-los. Tem aqui o vegetariano e tem aquele que se alimenta dos cactos. Então, olha só que interessante. Tem aqueles também que ficam em cima das iguanas e que se alimentam dos carrapatos que ficam nas iguanas. É muito interessante ver, assim, sentar na praia, ver as iguanas, depois de terem saído para se alimentar, o buchão cheio aqui, e aí eles chegam, pousam em cima das iguanas e começam a se alimentar dos carrapatos, né? E aí tem outros aqui também, para vocês verem a diversidade, que, apesar de serem espécies diferentes,
eles são bem parecidos, né? Olha aqui, e percebam principalmente o bico deles, tá? Que é o objeto de estudo aqui. Então, tem esse com bico mais fininho, menor, tem esse outro aqui que está na areia, se alimenta ali das sementinhas que caíam na areia, e tem esses que se alimentam do néctar das flores, aqui no caso do cacto. Tá bom? Agora, olha só. Essa imagem é uma imagem dos exemplares que o Darwin levou de Galápagos quando ele saiu de lá. O interessante é que o Darwin ele nem se preocupou em catalogar direito esses animais, porque para ele não existia diferença entre esses animais. Para ele eram espécies diferentes ou era tudo a mesma coisa. Ele não tinha ideia da importância que isso iria ganhar mais para frente, tanto que ele nem chegou a catalogar e dizer de qual ilha era cada animal. Ele só colocou ali o nomezinho que ele achou que teria eles, e mandou. Tanto que ele chegou lá na Inglaterra e ele deu esses espécimes para a Sociedade de Ornitologia lá da Inglaterra e esqueceu. Depois de um tempo, os pesquisadores falaram, Darwin, vem aqui, tem coisa legal para a gente ver que tu não viu. Vamos estudar melhor isso. E aí ele se muda para Londres, então, para se dedicar ao estudo, porque ele viu que tinha o interesse para a teoria dele. Então, o que eles perceberam, então, depois que eles chegaram? Eles viram que existia uma diferença no bico dos tentilhões, e essa diferença estava relacionada à localização. Então, o que aconteceu? O Fitzgerald, se eu não me engano, era o nome do capitão do HMS Beagle, e aí ele sim tinha coletado uns espécimes e tinha identificado da ilha, mas ele não tinha todos iguais aos que o Darwin tinha, então isso acabou ajudando a identificar de onde esses animais haviam sido tirados, né? Então, eles perceberam que havia diferença em relação à localização e aos hábitos alimentares, porque esses bicos, eles funcionam como ferramentas. Dependendo do tipo de alimentação desses animais, vai ter um bico mais fino, mais grosso, maior, menor, mais pontiagudo e etc. E eles perceberam também que as aves do continente e as aves das ilhas eram similares, apesar que hoje estudos genéticos já estão mostrando, ou já mostraram, que essas aves elas estão muito bem relacionadas geneticamente entre si. Então, estima-se que, como elas estão ali na ilha, provavelmente veio um ancestral do continente, colonizou a ilha e deu origem a essas variedades que estão ali. Tá bom? Então, uma coisa importante é que os bicos maiores quebram sementes mais duras. Os bicos menores e mais finos acabam comendo sementes menores, um pouquinho mais molinhas, e frutas e flores. Apesar que tem uma espécie de tentilhão chamado de tentilhão vampiro, que está numa ilha, da Ilha Isabela, que mora lá num vulcão, que ele se alimenta do sangue daqueles piqueiros lá que eu mostrei para vocês a imagem. Então, eles pousam em cima, vão fazendo um machucadinho aqui, e quando começa a sangrar, eles começam a comer o sangue, né? Bem macabro, mas, enfim, foi uma adaptação que eles desenvolveram, para vocês verem a variedade desses animais. Então, veja aqui a diferença dos bicos em relação à alimentação. Você tem aqui, desde o Large Ground Finch, que tem o bico maior, mais grosso, quando vai chegando aqui, que eles vão se alimentando de insetos, né, coisas menores, o bico ele vai mudando. Isso aqui é muito importante para a gente poder entender o trabalho que foi feito nessa ilha aqui. Essa ilha é a ilha de Daphne Maior, ficava pertinho da ilha que eu morava, e um casal de britânicos que trabalham na Universidade de Princeton fez um trabalho muito importante nessa ilha, e bem interessante, inclusive. Eu só tenho algumas críticas em relação à interpretação e ao uso desses resultados, né, que é o que eu vou trazer aqui para vocês, para a gente refletir juntos. Mas esse casal aqui, o Peter e a Rosemary Grant, passaram 40 anos. Eles não moraram na ilha os 40 anos inteiros, então eles vinham, passavam uns 2, 3 meses, voltavam, tá bom? Mas eles iam todos os anos, por 40 anos, até essa ilha para estudar os tentilhões.
O plano original deles, na verdade, era passar uns 2, 3 anos. Mas aí eles começaram a ver que algumas coisas interessantes estavam acontecendo em relação ao comportamento desses animais e as adaptações que eles iam apresentando quando as condições ambientais mudavam, né? Então, o que aconteceu? Que eu vou mostrar para vocês. Aqui não está funcionando, acho que tem que trocar a pilha aqui. Mas, enfim, não precisa, eu vou trocando aqui. Eles começaram em 1977, tá bom? E esse aqui é o artigo que eles publicaram, na verdade, é um relato, é um report, tá bom? Que é muito interessante, se você se interessar e quiser ler, você pode buscar também, tá? Essa é uma foto também do artigo. Quando eles chegaram, eles viram que houve uma grande seca no ano que eles chegaram e nos meses seguintes. Parou de chover. E lá em Galápagos realmente tem isso. Tem meses que ficam sem chover e tem anos que chove muito por causa do fenômeno do El Niño e Laninha, né, como fica ali no Pacífico, sofre uma influência muito grande desses fenômenos climáticos. Mas, enfim. E aí, o que aconteceu? Antes dessa seca, existia uma abundância muito grande de sementes pequenas. Só que, com essa seca, as sementes pequenas elas foram sendo consumidas pelos tentilhões e acabaram sobrando as sementes maiores e mais duras. Só que pensa, se eu tinha uma oferta alimentar antes, os animais eram adaptados a se alimentar daquele tipo de semente. E lembra que eu falei do bico? Bicos menores comem sementes menores. Bicos maiores, o bico maior, a semente tem que ser maior. E aí, o que acontecia? O Geospisa fortis, que é esse que está aqui, ele se alimentava da semente menor. Então, olha só. Aqui vai ter uma foto maior para vocês poderem ver. Ó. Aqui é o Geospisa fortis, que tem um bico maior do que o outro da mesma espécie, que tem um bico menor. Tá? Então, esse aqui se dava muito bem com as sementes pequenas. Esse já nem tanto, mas como tinha uma oferta grande de diversidade de alimento, os dois se davam bem. E aí, o que aconteceu? Com essa seca, e quando acaba esse suprimento de sementes, não tinha mais comida para eles. Resultado, 80% da população morreu, porque não conseguia se alimentar. Os Grant, é muito interessante, tem um vídeo que eles contam que eles começavam a raspar as pedras, e aí as penas ficavam desgastadas, eles não conseguiam nem voar. Então, eles acabaram morrendo, né? Só que a população que sobreviveu, eles tinham algo em comum. Os bicos maiores, para poder quebrar a casca dessas sementes que eram maiores, tinham espinhos e tinham a casca mais dura. Então, o que eles perceberam? Que quanto maior o tamanho do bico, nesse caso, maiores eram as possibilidades de sobrevivência. E aí a gente chega depois, em 82, em que a situação mudou. Porque aqui, com o El Niño, houve muita chuva. Então, a vegetação da ilha ficou muito abundante. Mas, depois de 2 anos, veio uma nova seca. Só que, nesse ano de 82, houve uma coisa que não foi observado antes. Essa espécie aqui, que antes ia para lá, fazia algumas coisas e voltava, ficou na ilha. E começou a acontecer uma coisa chamada de competição. Eles começaram a competir pelo mesmo tipo de alimento. E aí, é lógico que os animais eles vão responder a essa competição e a esse tipo de dificuldade, vamos dizer assim. Então, começou uma competição entre os que já estavam nas ilhas e esse Geospisa magnirostris. E aí, o que aconteceu como resultado? Com esse novo período de secas, a semente mudou. E isso favoreceu, justamente também por causa dos tentilhões agora, aqueles que tinham o bico menor. E aí você consegue ver aqui nesse gráfico que
não precisa ficar assustado, é bem fácil de ver, mas foca aqui nas bolinhas. As bolinhas é a média do tamanho do bico. E você percebe que aqui, ó, o que aconteceu? Lembra que teve aquela seca e os que tinham bico maiores sobreviveram? O que aconteceu com a média do tamanho do bico? Aumentou. Ficou durante um tempo assim, tinha comida, tudo certo, mas aí, por causa da competição e da mudança do tipo de alimento, o que começou a acontecer com a média do tamanho? Começou a diminuir. Porque o que acontecia? Alguns morriam, aqueles na população que tinham o bico apropriado para o tipo de alimento que tinha disponível, cresciam, se reproduziam, a população aumentava. E aí você vê aqui nesse gráfico, que vai desde o início do trabalho até o final, que houve uma oscilação no tamanho do bico, na média do tamanho do bico. Não foi nada tipo 1, 2 centímetros a menos ou a mais, foi coisa de milímetros. Mas eles perceberam que houve essa diferença, o que foi bem interessante, né? Também, não só pelo tipo de alimento que estava disponível, mas por causa da competição dessa espécie que chegou lá na década de 80. Né? Como resultado, eu nem lembro quanto tempo eu tenho. Quanto tempo eu tenho? 10 minutos? Socorro. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho aqui o resultado, umas partezinhas que eu queria ressaltar desse report que eu falei para vocês, que resume bem o que a gente falou. Então, o que é importante aqui que você entenda? É que houve essa oscilação no tamanho dos bicos por 2 motivos. Primeiro, porque o ambiente mudou, e aí você viu que, numa época, tinha seca, tinha um tipo de semente, na outra época, teve muita chuva, e aí depois teve uma seca de novo, e aí mudou o tipo de semente que estava disponível de novo. E o que aconteceu com a população desses animais? Também mudou, porque teve que se adaptar a essas mudanças ambientais. Mas eles falam aqui, ó, que é bem o resumo do que eu falei. Então, os tentilhões com bicos maiores sobreviveram com maior frequência entre 77 e 2004, em condições similares de chuva, disponibilidade de alimentos e outros fatores, como a temperatura. E aí, houve uma diferença na população daquele tentilhão que chegou e começou a competir com o outro que já estava na ilha. De 2 a 14 indivíduos que tinha na década de 70, foi para cerca de 150 em 2004, que é bastante, já que a ilha é pequena. E isso é chamado de deslocamento de caráter, quando uma espécie adquire características diferentes por causa da competição. Então, quando ela está competindo por causa do mesmo tipo de alimento, os animais, eles precisam ter características que coloquem eles à frente para eles poderem se alimentar, sobreviver. Então, nesse caso, foi esse fenômeno que eles observaram, e foi a primeira vez que isso foi observado na natureza, e isso foi bem interessante. Tá bom? Isso está tudo lá naquele report que eu mostrei para vocês. Agora, o que a gente viu foi que aconteceu essa mudança. Mas qual seria a fonte da variação no tamanho do bico dos tentilhões? Alguns estudos mostraram que as vias genéticas entre as espécies elas são muito parecidas. Por que eu estou falando isso? Porque o neodarwinismo diz que a fonte da variação são o quê? As mutações. Então, as mutações são a fonte de novas características. Mas aqui diz que as vias genéticas são parecidas nas espécies. Então, se não é a genética, qual seria uma outra fonte de variação? E aí que a gente vem nesse estudo do Skinner, que foi bem interessante também. Ele é um pesquisador que tem feito muitos trabalhos com epigenética, né? E ele fez um estudo com epigenética e os tentilhões de Darwin, né, que a gente só chama de tentilhões de Galápagos, que é tudo a mesma coisa. Agora, para você que, de repente, nunca ouviu falar de epigenética, entenda que epigenética é a forma como a informação que está no DNA é expressada. É a regulação do DNA. É como se a gente ligasse e desligasse o interruptor do DNA de acordo com estímulos ambientais. Então, aqui eu não tenho mudança da informação em si, mas sim na forma como essa informação é lida. Isso é bem importante, tá bom? Então, olha só, a gente tem, na expressão do DNA,
Aqui ele diz que, analisando o DNA desses tentilhões, houveram mais epimutações que mutações genéticas, o que sugere que elas desempenham um papel mais importante na variação do genoma durante o processo evolutivo. Então, eles acharam uma correlação significativa, tratando os dados estatisticamente, de que houve, então, um aumento das epimutações e da distância filogenética, ou seja, a quantidade de epimutações estava relacionado ao fenômeno da variação, tá bom? Então, aqui diz, ó, houve correlação significativa com o número de diferenças epigenéticas e a distância filogenética. Por outro lado, não houve correlação significativa com o número de alterações genéticas, ou seja, mudanças no DNA, e a distância filogenética. Então, o que está mais relacionado, então, à diversidade? A epigenética, nesse caso. Então, coisas aqui que o Skinner diz, os autores dizem aqui nesse paper. Ele diz assim, ó, apesar das mutações genéticas terem sido postuladas como fonte das variações nas quais a seleção natural age, elas são o quê? Limitadas em explicar muitos fenômenos que vão desde a etiologia de doenças até aspectos da evolução. E diz aqui que as variações genéticas e as epigenéticas podem regular conjuntamente a evolução, apesar de o trabalho, esse agora é um comentário meu, apesar de que o trabalho aponta mais para as epimutações ou as alterações da epigenética. Agora, para finalizar aqui, os tentilhões eles são usados como modelos de especiação e seleção natural. Era muito comum as pessoas chegarem para mim e falarem que a evolução está provada por causa da coluna geológica, dos fósseis, ou porque viram que os tentilhões em Galápagos estavam provando a evolução, né? Agora, uma coisa interessante que eu estava conversando com a Mariana ontem, a gente estava falando sobre isso, depois eu achei esse artigo, de que como é que a gente vai falar em surgimento de novas espécies se a biologia nem definiu o que é espécie ainda. E aí, falando dos tentilhões e essa questão das espécies, eu achei essa citação aqui, ó. A filogenia, ou o grau de relacionamento de parentesco entre os tentilhões de Darwin, permanece não resolvida, e não é 10, 15 anos, por um século. O componente filogenético, a incerteza, né, do componente filogenético, vem da falta de clareza dos limites entre as espécies. Ou seja, como que eu vou dizer que aqui é uma espécie e ali é outra? Como que eu digo que uma veio da outra? Né? Porque qualquer conceito de espécie aqui nos tentilhões e nos tentilhões aqui entre finches, né, que é o gênero aqui. Então, fica difícil a gente dizer que houve especiação, por isso que eu não concordo muito em dizer que são espécies de tentilhões, mas sim variedades, porque não tem nem como a gente deixar claro o que é espécie, como que a gente vai falar que uma espécie dá origem à outra. Agora, outra coisa interessante também é que, por mais que a gente tenha havido essas mudanças epigenéticas e elas regulem conjuntamente com as mudanças genéticas, eles continuam, depois de 40 anos, o que nós conseguimos observar, né, porque uma coisa interessante também que a Mariana falou ontem é que, já que o uniformitarismo tenta explicar os fenômenos com o que a gente vê hoje, então o que a gente vê hoje é que eles sofreram alterações, mas eles continuam sendo tentilhões, né? A ideia do envolvimento de mutações genéticas como fonte primária de informação e origem das novas características, como é proposta pelo neodarwinismo, fica mais enfraquecida, à medida que nós estudamos mais de perto os mecanismos moleculares envolvidos nas variações. E vocês vão ver que, hoje, estuda-se muito a epigenética para a gente explicar muitos fenômenos, especialmente as adaptações dos animais à natureza, mudando a forma, mudando a cor, mudando o comportamento. E essas alterações epigenéticas, elas se fixam e elas são transmitidas por gerações. Então, isso é muito importante também. Agora, outra coisa, que aí eu queria finalizar, é que todos esses processos que a gente viu, desde
de como esses animais se comportam no ambiente, as relações que eles têm entre eles, a forma como ele vai responder a essas mudanças. E a gente vê que a forma de resposta a essas mudanças envolve mecanismos moleculares, mecanismos bioquímicos, que reagem na interação com o mundo de fora. Tudo isso aqui, essa maquinaria aqui, lê, regula, replica e modifica os processos epigenéticos no genoma, é tão incrivelmente sofisticada e complexa que só pode ser atribuída ao trabalho de um ser inteligente. Como é que a gente tem um animal tão pequenininho e que é tão incrível em se adaptar a essas mudanças e poder sobreviver? Então, é um exemplo bem bacana que a gente pode estudar e tirar muitas lições aqui para a TDI. Tá certo? Muito obrigada. Terminei em 1 minuto.